Vocês estão na sala de reuniões mais importante da carreira de vocês, esperando conhecer o novo CEO da empresa. A porta se abre e entra o homem que partiu o seu coração há 15 anos. O mesmo homem que te abandonou porque a família dele achava que vocês não eram adequadas o suficiente. Agora ele está ali, no comando, enquanto vocês lutaram cada dia desses 15 anos para provar que merecem estar naquela sala. Como reagiriam? Fugiriam? Ou mostrariam para ele exatamente o que ele perdeu? Essa é a história de Camila, uma mulher que transformou cada rejeição em força, cada não em combustível para chegar ao topo. Uma história sobre segundas chances, orgulho ferido e a coragem de enfrentar fantasmas do passado. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo. E não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que vão fazer vocês suspirarem. Agora respire fundo e prepara-se para mais uma história que irá mexer com cada célula do seu corpo. São 7 da manhã em São Paulo e Camila Pereira já está em seu escritório há 1 hora. Aos 36 anos, ela aprendeu que ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo de diretora jurídica na Petromar Consultoria significa chegar antes de todos e sair depois de todos. Não por obrigação, mas por estratégia pura, porque se tem algo que ela descobriu ao longo dos anos, é que quando você é a única pessoa que se parece com você na sala, melhor estar preparada demais do que explicada de menos. Seu escritório no 40º andar tem vista para toda a cidade, uma conquista que ela saboreava cada manhã com o mesmo prazer de quem degusta um vinho caro. E olhem só a ironia. Lá embaixo, milhares de pessoas corriam para o trabalho, enquanto ela já havia lido 3 contratos e tomado 2 cafés. Cada móvel foi escolhido com precisão cirúrgica. Mesa de mogno que custou mais que o carro da maioria dos colegas. Cadeira ergonômica italiana que sustentava suas costas durante as jornadas maratônicas. Diplomas emoldurados na parede. USP, Harvard, especializações que custaram noites em claro e fins de semana, sacrificados no altar do sucesso. A decoração não era ostentação, era estratégia. Porque quando as pessoas entravam ali, elas precisavam entender imediatamente que não estavam lidando com alguém que estava testando se merecia estar naquele lugar. Camila não era apenas competente, era irrepreensível ao nível da perfeição obsessiva. Seus ternos eram sempre impecáveis, cortados sob medida para valorizar sua silhueta elegante, porque ela aprendeu cedo que quando você é julgada pelo que veste antes de abrir a boca, melhor que as roupas falem primeiro. Seu cabelo crespo natural era penteado em coques sofisticados ou tranças que faziam as outras mulheres do escritório se perguntarem onde ela fazia e, mais importante, quanto custava. Cada detalhe de sua aparência era uma declaração silenciosa de pertencimento àquele lugar, uma obra de arte em forma de mulher negra que ousava ocupar espaços de poder. Beatriz, sua secretária há 8 anos, costumava brincar que Camila tinha uma habilidade sobrenatural de fazer qualquer pessoa se sentir mal vestida apenas entrando na sala. E não era maldade, era pura competência visual transformada em armadura profissional. Naquela manhã específica, enquanto revisava contratos para a expansão da empresa no mercado internacional, porque internacional era seu território, ninguém entendia de regulamentação estrangeira como ela. Sua mente fez algo que raramente permitia. Vagou para territórios perigosos do passado. Era engraçado como a mente funcionava. Ali estava ela, mulher poderosa de 36 anos, com conta bancária de 6 dígitos e respeito conquistado na base da competência pura, e ainda assim conseguia se transportar instantaneamente para a menina de 21 anos que morava numa kitnet no Butantã e dividia o dinheiro entre mensalidade, transporte e comida. A mesma menina que estudava até altas horas não por amor ao conhecimento. Bem, não apenas por isso, mas porque sabia que precisava ser 2 vezes melhor que os colegas de classe. Aqueles mesmos colegas que chegavam de carro importado falavam sobre viagens para a Europa como quem comenta o clima, e tinham a audácia de perguntar se ela estava ali por cota.
cota, a palavra que até hoje fazia Camila cerrar os punhos involuntariamente. Foi durante um projeto acadêmico sobre direito internacional, a ironia do destino, que conheceu Carlos Azevedo. E se alguém era o oposto completo dela naquela época, era ele. Rico onde ela era pobre, conectado onde ela era outsider, despreocupado onde ela carregava o peso do mundo nos ombros. Filho de empresários tradicionais. Morava em uma cobertura em Higienópolis, que provavelmente custava mais que ela ganharia em 10 anos, e tinha o mundo aos pés como se fosse seu direito de nascimento. Mas, e sempre há um mas nessas histórias, havia algo nele que a fascinou desde o primeiro encontro na biblioteca. Talvez fosse o fato de que, enquanto outros colegas da elite a ignoravam solenemente ou faziam comentários sutilmente preconceituosos sobre sua presença ali, Carlos pareceu realmente ver além de sua origem. Ele se interessava pelas opiniões dela, fazia perguntas inteligentes, ria de suas piadas de um jeito que parecia real. E Camila, que havia desenvolvido um radar aguçado para detectar condescendência disfarçada, não conseguia encontrar falsidade nele. Pelo menos não no começo. O que começou como parceria acadêmica floresceu em algo que Camila nunca havia experimentado. Ser verdadeiramente vista por alguém que não precisava de nada dela. Carlos a levava para pequenos restaurantes longe da faculdade. Sempre longe, ela notava agora. Mas na época interpretava como intimidade romântica, onde podiam conversar por horas sobre direito, política, sonhos, futuro. Ele parecia impressionado com sua inteligência de um jeito que ela nunca havia experimentado. Não era a surpresa condescendente dos nossa, você é mais esperta do que parece, mas um reconhecimento real de que ela tinha uma mente brilhante. Ele pedia a opinião dela sobre casos complexos, valorizava sua perspectiva única sobre o mundo, tratava suas ambições profissionais com seriedade. Por 2 anos, 2 anos inteiros de sua juventude, eles viveram uma paixão intensa e, Camila percebia agora com a sabedoria dos 36 anos, estrategicamente discreta. Carlos nunca a levava para eventos da faculdade onde encontraria conhecidos. Nunca a apresentou aos amigos do círculo social dele. Sempre tinha uma desculpa perfeitamente razoável. Não era o momento certo. Aquelas pessoas eram complicadas. Quando eles se formassem, tudo seria diferente. E Camila, apaixonada e inexperiente em relacionamentos, porque, vamos ser honestas, quando você trabalha 3 empregos para pagar a faculdade, não sobra muito tempo para namorar. Acreditou em cada palavra. Acreditou quando ele disse que a amava, que ela era especial, que um dia apresentaria ela à família quando chegasse a hora certa. Acreditou porque queria acreditar, porque nunca havia se sentido tão amada, tão vista, tão escolhida. Que ingenuidade deliciosa da juventude, não é mesmo? A lembrança mais dolorosa. E olhem, quando você tem 36 anos de vida, algumas memórias dolorosas competem pelo título. Ainda a assombrava com uma nitidez cruel. A última vez que se viram antes dele desaparecer como fumaça. Carlos havia acabado de se formar e estava sob pressão da família para assumir responsabilidades. Aquelas famosas responsabilidades que Camila descobriria mais tarde incluíam namorar alguém apropriado para a linhagem familiar. Eles se encontraram no mesmo café pequeno de sempre, porque até o final, ele manteve a tradição de escondê-la em lugares onde nenhum conhecido o veria. Ela notou imediatamente que ele evitava seu olhar, brincava nervosamente com o guardanapo, parecia um réu aguardando a sentença. Carlos falou sobre oportunidades de trabalho que haviam surgido, sobre as expectativas da família que pesavam sobre seus ombros, sobre como as coisas estavam ficando complicadas no mundo dos adultos. E Camila, com seus 21 anos de idade e coração de tamanho desproporcional, fez a pergunta mais inocente e devastadora do mundo: se eles enfrentariam essas complicações juntos. A resposta dele foi um silêncio que durou aproximadamente 3 minutos, mas que para ela se estendeu por uma eternidade inteira. 3 minutos de Carlos olhando para o café frio, para as próprias mãos, para qualquer lugar que não fosse os olhos esperançosos dela.
E então, a cereja do bolo da covardia. Ele murmurou algo sobre talvez seja melhor darmos um tempo até as coisas se acalmarem, como se amor fosse uma questão de timing de mercado. Depois daquele encontro memorável, Carlos simplesmente evaporou da vida dela. Não atendia ligações, mudou o número do celular, evitava religiosamente os lugares onde poderiam se encontrar. Camila ficou 3 meses inteiros, tentando entender o que havia acontecido, checando obsessivamente o telefone, inventando desculpas para passar pelos lugares que ele frequentava. A descoberta da verdade veio através do método mais cruel possível: fofoca universitária. Uma colega de classe mencionou casualmente, durante um intervalo, que Carlos Azevedo estava namorando Helena Mota, filha de empresários amigos da família. Rica, branca, loira, formada em administração para um dia ajudar nos negócios da família, adequada como uma peça de decoração em uma revista de luxo. E Camila? Bem, Camila passou a noite inteira vomitando. Não de bebedeira, ela não tinha dinheiro para desperdiçar com álcool, mas de pura dor emocional que se manifestou fisicamente. A dor da rejeição, porém, se tornou o combustível de foguete de sua transformação pessoal. Porque se tem algo que uma mulher negra aprende cedo na vida, é que ninguém vai entregar nada de bandeja. Então melhor transformar cada lágrima em determinação, cada noite chorada, em horas extras de estudo. E foi exatamente o que ela fez. Camila canalizou cada gota de mágoa em disciplina obsessiva. Se formou não apenas no topo da turma, mas com a melhor média dos últimos 10 anos da faculdade. Conquistou a bolsa integral para Harvard. Sim, aquela Harvard, a que todos os colegas ricos sonhavam em frequentar, mas poucos conseguiam entrar. Voltou ao Brasil 2 anos depois, como uma das profissionais mais promissoras de sua geração, falando 3 idiomas fluentemente e com uma rede de contatos internacionais que fazia executivos experientes babarem de inveja. 15 anos depois daquele café traumático, ela havia construído uma reputação sólida, baseada em competência indiscutível. Era respeitada até por quem não gostava dela, temida quando necessário. E, como era necessário às vezes, e financeiramente independente, ao ponto de poder comprar e vender metade dos filhinhos de papai que a subestimaram na faculdade. Morava sozinha por escolha absoluta em um apartamento minimalista em Jardins, que valia mais que a casa dos pais de alguns ex-colegas de classe. Tinha poucos amigos, mas leais até a morte. Nunca se casou, nunca teve filhos, e quando alguém tinha a audácia de perguntar por quê, ela respondia com seu sorriso mais afiado que estava ocupada demais sendo bem-sucedida para se preocupar com essas convenções sociais. O trabalho, diferentemente dos homens, nunca a havia decepcionado. Era previsível, recompensava esforço com resultados e não acordava um dia decidindo que ela não era mais inadequada a par de posição. Homens? Bem, essa era uma categoria que havia gerado algumas histórias interessantes ao longo dos anos. Muitos haviam tentado se aproximar, alguns atraídos pelo sucesso profissional dela, outros claramente fetichizando sua cor de pele, alguns poucos tentando transformá-la em sua fantasia particular da mulher negra experiente. Camila desenvolveu um radar mais preciso que detector de metais para identificar essas categorias. Conseguia classificar um pretendente em menos de 5 minutos de conversa. Fetichizador, homem inseguro que queria uma mulher bem-sucedida para inflar o próprio ego. Ou a categoria mais irritante, aqueles que queriam escondê-la assim como Carlos havia feito. E todos eles, sem exceção, recebiam o mesmo tratamento educado, mas definitivo. Obrigada pelo interesse, mas ela estava bem sozinha. Naquela manhã de trabalho aparentemente normal, mexendo nos contratos internacionais que eram sua especialidade, Camila se permitiu um momento raro de nostalgia. Será que Carlos alguma vez se arrependeu da escolha que fez? Será que ele pensava nela de vez em quando, especialmente quando via seu nome nos jornais de negócios? Será que havia sido feliz com Helena e a vida perfeita que escolheu? Não que importasse, é claro.
Camila havia superado aquela fase da vida há muito tempo, ou pelo menos era isso que ela dizia para si mesma todas as manhãs diante do espelho. As perguntas perigosas foram interrompidas pelo toque do telefone. Beatriz, com sua eficiência característica, anunciava que em 1 hora haveria a reunião geral para apresentar o novo CEO da empresa. Camila agradeceu, desligou e voltou sua atenção para os contratos. Afinal, ela tinha trabalho a fazer, sucesso a manter e um império profissional para comandar. O passado era exatamente isso, passado. E ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a dar uma guinada que transformaria todos os seus mecanismos de defesa em pó. Às vezes a vida tem um senso de humor perverso, não acham? A sala de reuniões principal da Petromar Consultoria raramente via tanta expectativa. Diretores, gerentes e coordenadores se acomodavam nas cadeiras de couro preto ao redor da mesa oval de vidro. Camila chegou exatamente 5 minutos antes do horário marcado. Pontualidade era uma de suas marcas registradas. Ela escolheu estrategicamente o lugar que lhe dava a visão completa da sala e da porta de entrada. Vestia um de seus ternos favoritos, azul marinho com corte impecável, que realçava sua postura altiva. Seus cabelos estavam presos em um coque baixo elegante, brincos de pérola discretos completavam o visual de poder. O burburinho de conversas cessou quando Marcos Ribeiro, presidente do conselho, entrou na sala. Atrás dele, uma figura masculina alta, de terno cinza bem cortado, cabelos grisalhos nas têmporas que só aumentavam seu charme natural. Camila sentiu o mundo parar. Era Carlos Azevedo. 15 anos mais velho, mais maduro, com algumas rugas ao redor dos olhos que só o tornavam mais atraente. Mas eram os mesmos olhos castanhos que a fizeram se apaixonar na faculdade. A mesma presença magnética que dominava qualquer ambiente. Por um segundo que pareceu eterno, seus olhares se cruzaram através da sala. Ela viu o reconhecimento instantâneo nos olhos dele, a surpresa, algo que parecia ser arrependimento. Ele empalideceu visivelmente, a compostura profissional vacilando por alguns instantes. Camila sentiu como se o ar tivesse sido sugado dos seus pulmões. Seu coração disparou, mas anos de disciplina profissional a salvaram. Ela manteve a expressão neutra, as mãos firmes sobre a mesa, a postura ereta. Por fora, era a imagem da executiva controlada. Por dentro, um turbilhão de emoções ameaçava destruir a paz que ela havia construído cuidadosamente. Marcos começou as apresentações, falando sobre a experiência internacional de Carlos, seus sucessos em outras empresas, sua visão estratégica para o futuro da Petromar. Carlos respondeu com profissionalismo, mas Camila notou que ele evitava olhar diretamente para ela. Quando chegou a hora das apresentações dos diretores, Camila se levantou com a elegância natural que desenvolveu ao longo dos anos. Ela sabia que todos na sala a respeitavam, conheciam sua trajetória, reconheciam sua competência. Ela se apresentou com voz firme e clara, mencionando seus 15 anos na empresa, os contratos internacionais que havia negociado, os processos que havia ganhado. Falou sobre os desafios do departamento jurídico na expansão internacional planejada. Durante toda sua fala, sentiu os olhos de Carlos fixos nela. Quando terminou e voltou a se sentar, notou que ele tinha uma expressão de orgulho mesclado com admiração. A reunião continuou com discussões sobre estratégia, metas e cronogramas. Camila participou ativamente, fazendo perguntas pertinentes, oferecendo insights jurídicos valiosos. Ela era, claramente, uma das vozes mais respeitadas naquela sala, mas havia uma tensão palpável que outros membros da equipe começaram a notar. Sempre que Carlos falava, Camila o ouvia com atenção profissional, mas seu corpo ficava visivelmente mais rígido. Quando ela fazia comentários, ele a observava com uma intensidade que ia além do interesse profissional. Laura, diretora de marketing, sussurrou para Roberto, diretor financeiro, sobre a energia estranha entre os dois, questionando se eles se conheciam de algum lugar. A reunião terminou 2 horas depois. Enquanto os executivos se levantavam e conversavam informalmente,
Carlos tentou se aproximar de Camila. Ela, porém, foi mais rápida. Cumprimentou Marcos, pegou seus documentos e saiu da sala com a dignidade de quem tem controle total da situação. Mas não tinha. No elevador, sozinha, Camila finalmente permitiu que sua máscara caísse por alguns segundos. Apoiou-se na parede espelhada, respirou fundo. Tentou processar o que havia acabado de acontecer. Carlos Azevedo era seu novo chefe. O homem que a havia abandonado sem explicações era agora a pessoa a quem ela responderia profissionalmente. O homem que escolheu uma mulher branca de família tradicional em vez dela, agora estava em posição de autoridade sobre sua carreira. A ironia era cruel e perfeita ao mesmo tempo. De volta ao seu escritório, Camila fechou a porta e se permitiu alguns minutos de vulnerabilidade. 15 anos de terapia, autoconhecimento e crescimento pessoal a haviam preparado para muitas coisas, mas não para isso. Ela pensou em todas as vezes que imaginou como seria reencontrar Carlos. Sempre fantasiou que seria ela em posição de poder, ele vendo o que havia perdido, ela sendo fria e indiferente. Nunca imaginou que ele voltaria à sua vida como seu superior hierárquico. O telefone tocou. Era sua secretária, informando que o novo CEO queria marcar uma reunião individual com cada diretor para conhecer melhor suas áreas. A reunião de Camila estava marcada para o dia seguinte, às 14h. Camila desligou o telefone e olhou pela janela para a cidade que havia conquistado. Ela havia sobrevivido há muito para deixar que o passado a derrubasse agora. Carlos poderia ser seu chefe, mas ela não era mais a garota de 21 anos que ele havia abandonado. Era uma mulher poderosa, respeitada, independente, e ele descobriria isso muito em breve. A guerra estava declarada, mesmo que apenas ela soubesse disso. A reunião estava marcada para as 14h. Camila chegou ao escritório de Carlos, que antes pertencia ao antigo CEO, exatamente no horário. Ela havia escolhido cuidadosamente seu visual, terno preto, que a fazia parecer ainda mais imponente, cabelos soltos em ondas naturais que emolduravam seu rosto, batom vermelho que destacava sua boca. Queria que ele lembrasse exatamente do que havia aberto mão. Carlos a recebeu de pé atrás da mesa de mogno. O escritório havia sido redecorado rapidamente. Móveis modernos, vista panorâmica da cidade, uma parede com diplomas e certificações que comprovavam seu sucesso. Mas Camila notou que ele parecia desconfortável, como se ainda não se sentisse completamente à vontade naquele espaço. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa, sem esperar ser convidada. Cruzou as pernas com elegância e colocou sua pasta de documentos sobre o colo. Sua postura era a de alguém que não se intimidava facilmente. Carlos começou a reunião tentando manter o tom profissional, falando sobre sua visão para o departamento jurídico, os desafios da expansão internacional, como ele valorizava a experiência dela na empresa. Mas havia algo em sua voz, uma tensão subjacente, que deixava claro que aquela não era uma reunião comum. Camila respondeu a todas as perguntas com precisão cirúrgica. Apresentou relatórios impecáveis, estatísticas de sucesso em litígios, contratos internacionais que havia negociado, economias que seu departamento havia gerado para a empresa. Falou sobre sua equipe, sobre os desafios específicos do mercado brasileiro, sobre as regulamentações internacionais que precisariam considerar na expansão. Durante toda a apresentação, manteve um tom profissional e distante, não frio o suficiente para ser considerado desrespeitoso, mas distante o suficiente para deixar claro que ela não tinha interesse em intimidade ou familiaridade. Carlos tentou algumas aberturas pessoais sutis. Comentou sobre como impressionante era sua trajetória, como ela havia se tornado exatamente a profissional que ele sempre soube que seria. Camila respondeu com agradecimentos secos e continuou falando sobre processos e procedimentos. A tensão na sala era quase tangível. Carlos claramente queria dizer algo além dos tópicos profissionais, mas Camila não dava abertura alguma. Ela dominava completamente a dinâmica da conversa, mantendo-se sempre no terreno seguro dos assuntos corporativos. Quando Carlos mencionou que gostaria de implementar algumas mudanças no departamento jurídico, Camila o interrompeu educadamente, mas com firmeza.
explicou que qualquer mudança precisaria ser muito bem fundamentada, pois o departamento tinha o melhor histórico de sucesso da empresa nos últimos 5 anos. Ela apresentou dados, gráficos, comparações com a concorrência, deixou implícito, sem jamais ser desrespeitosa, que ele precisaria estudar muito antes de sugerir modificações em uma área que ela dominava completamente. A reunião durou 1h30. Durante todo o tempo, Camila manteve controle absoluto da situação. Ela sabia que Carlos estava desesperado para tocar no assunto pessoal, para explicar o passado, para quebrar o gelo profissional. Mas ela não permitiu. Quando se levantou para ir embora, Carlos finalmente tentou uma abordagem mais direta, mencionando que eles tinham história e que gostaria de uma conversa franca fora do ambiente profissional. Camila parou na porta, virou-se lentamente e o encarou com uma expressão que misturava polidez profissional com frieza glacial. Respondeu que acreditava que a história deles estava no passado, onde deveria permanecer, e que sua única preocupação era garantir que o departamento jurídico continuasse oferecendo excelência à empresa. E saiu, deixando Carlos sozinho no escritório, com a certeza de que aquela seria uma das reconquistas mais difíceis de sua vida. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma dinâmica peculiar na empresa. Camila tratava Carlos com um profissionalismo impecável, mas mantinha uma distância emocional que era quase artística. Ela respondia seus e-mails prontamente, participava das reuniões com contribuições valiosas, cumpria todas as suas obrigações com excelência ainda maior que antes. Mas não havia calor humano algum, nenhum sorriso espontâneo, nenhuma conversa casual, nenhum momento de descontração. Era como se ela tivesse construído uma parede de vidro entre eles, transparente o suficiente para que ele pudesse ver o que havia perdido, mas impenetrável. Carlos tentou várias estratégias sutis. Marcou reuniões desnecessárias apenas para ter mais tempo com ela. Ofereceu-se para trabalhar até mais tarde nos mesmos projetos. Sugeriu almoços de trabalho. Camila aceitou tudo com profissionalismo, mas transformou cada encontro em uma apresentação corporativa fria e eficiente. A equipe da empresa começou a comentar sobre a química estranha entre os dois. Alguns achavam que Camila estava sendo deliberadamente difícil com o novo CEO. Outros percebiam que havia algo mais profundo, uma tensão que ia além das questões profissionais. Laura, a diretora de marketing que havia notado a tensão na primeira reunião, comentou com Roberto sobre nunca ter visto Camila assim, sempre séria. Mas com Carlos era diferente, como se ela estivesse se protegendo de alguma coisa. Roberto, que conhecia Camila há anos, concordou observando que Carlos também estava estranho, ficando observando ela durante as reuniões como se estivesse tentando decifrar um enigma. Definitivamente havia história entre eles. Enquanto isso, Camila mantinha sua rotina impecável. Chegava cedo, saía tarde, entregava resultados excepcionais. Mas quem a conhecia bem, como Beatriz, sua secretária há 8 anos, notava pequenos sinais de estresse. Ela estava bebendo mais café, trabalhando ainda mais horas, evitando eventos sociais da empresa. Carlos, por sua vez, estava claramente frustrado. Acostumado a conquistar o que queria, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, encontrava em Camila uma resistência que não sabia como contornar. Ele havia voltado para aquela empresa especificamente para reencontrá-la. Havia pesquisado sobre ela, descoberto onde trabalhava, aceitado a posição de CEO com a esperança de ter uma segunda chance, mas não havia calculado que ela seria tão blindada. A guerra fria corporativa entre eles estava apenas começando, e ambos sabiam que algo teria que ceder em breve. O primeiro sinal de que a situação sairia do controle aconteceu durante uma reunião com investidores estrangeiros. A Petromar estava negociando um contrato multimilionário com uma empresa alemã, e Camila havia preparado toda a documentação jurídica para o acordo. Na sala de reuniões, além de Carlos e Camila, estavam presentes 3 executivos alemães e o presidente do conselho da Petromar. A reunião transcorria normalmente até que Herr Schmidt,
o investidor principal, fez um comentário que gelou o ambiente. Dirigindo-se a Carlos, mas olhando para Camila, ele disse com um sorriso que tentava ser cordial sobre ser impressionante ver uma empresa brasileira com tamanha diversidade em posições de liderança, comentando que na Alemanha ainda estavam aprendendo com essas iniciativas de inclusão. O silêncio que se seguiu foi tenso. Todos na sala entenderam perfeitamente o subtexto. Herr Schmidt estava questionando se Camila estava ali por mérito ou por políticas de cotas raciais. Camila manteve a compostura, mas Carlos viu um lampejo de mágoa passar por seus olhos antes que ela retomasse a máscara profissional. Foi então que algo dentro dele explodiu. Carlos se inclinou para a frente na mesa, sua voz assumindo um tom que misturava autoridade e frieza. Ele corrigiu Herr Schmidt de forma contundente, explicando que a diretora Camila Pereira não estava ali por diversidade, mas porque era a melhor profissional de direito corporativo que já havia conhecido em 15 anos de carreira. Ele detalhou o currículo impecável dela: formação no topo da turma na USP, especialização em Harvard, 97% de sucesso nos litígios que conduziu nos últimos 5 anos, economia de aproximadamente 50 milhões de reais para a empresa em processos e negociações. Carlos afirmou que se alguém naquela mesa estava ali por mérito puro, era ela. Ele continuou, sugerindo que os alemães revisassem o dossiê preparado por Camila para aquele encontro, o mais completo e detalhado que já havia visto em uma negociação internacional. Desafiou que fizessem perguntas técnicas, garantindo que ficariam impressionados com as respostas. O alemão ficou visivelmente desconfortável. Camila, por sua vez, olhou para Carlos com uma expressão que mesclava surpresa e algo que poderia ser gratidão. A reunião continuou e Camila brilhou. Respondeu a todas as questões técnicas com precisão. Apresentou soluções criativas para os desafios regulamentares. Negociou cláusulas com maestria. Os alemães saíram claramente impressionados e o contrato foi aprovado. Quando todos deixaram a sala, ficaram apenas Carlos e Camila. Por alguns segundos, o silêncio se estendeu entre eles. Finalmente, Camila agradeceu, dizendo que ele não precisava ter feito aquilo. Carlos a encarou com intensidade, respondendo que precisava sim, e que ela sabia por quê. Camila desviou o olhar, pegou seus documentos e se dirigiu à porta. Mas Carlos continuou, dizendo que eles não podiam continuar fingindo que não tinham história, que aquilo estava afetando a empresa, a equipe e os consumindo. Ela parou na porta, de costas para ele, afirmando que eles não tinham história, apenas um erro de juventude. Carlos insistiu que ela sabia que não era verdade. Camila se virou lentamente, e pela primeira vez desde o reencontro, Carlos viu raiva real em seus olhos. Ela falou sobre verdade, sobre como ele a havia abandonado como se ela fosse um segredo sujo que queria esquecer, sobre como ele escolheu Helena porque ela cabia na vida de cartão postal dele, sobre como ela passou anos se perguntando se havia alguma coisa errada com ela, se não era boa o suficiente. A dor na voz dela era palpável, e Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Quando ele tentou falar, ela o interrompeu, levantando a mão. Disse que ele teve 15 anos para explicar e que agora era tarde demais. Ela saiu da sala, deixando Carlos sozinho com o peso de suas palavras e a certeza de que havia machucado a mulher da vida dele de forma irreparável. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Camila mantinha a frieza profissional, mas havia uma vulnerabilidade nova, como se a defesa dela tivesse desenvolvido uma rachadura minúscula. Carlos, por sua vez, ficou obcecado em encontrar uma forma de se aproximar. Ele começou a observar Camila mais atentamente, notando detalhes que havia perdido. Como ela trabalhava até tarde todas as noites. Como evitava eventos sociais da empresa, como parecia estar sempre sozinha. Uma noite, às 9 horas, horário em que pessoas normais estão assistindo Netflix ou fingindo que vão fazer exercício, Carlos decidiu passar pelo andar de Camila antes de ir embora. A maioria dos escritórios estava mergulhada na escuridão corporativa noturna,
mas a luz do gabinete dela ainda brilhava como farol solitário. Ele bateu na porta com hesitação que não demonstrava há décadas. Camila mandou entrar sem levantar os olhos dos documentos, provavelmente esperando que fosse Beatriz com mais café ou algum funcionário da limpeza. Quando percebeu que era Carlos, sua expressão se endureceu instantaneamente, transformando-se na máscara profissional que ela usava como armadura. Ela perguntou, com cortesia gelada, se ele precisava de alguma coisa relacionada ao trabalho. Carlos observou que ela estava no escritório desde o amanhecer e que talvez devesse considerar ir para casa descansar como seres humanos normais fazem. Camila respondeu com secura que cortava o ar, que seu horário de trabalho não era assunto que competia a ele administrar. Foi então que Carlos tomou uma decisão que mudaria completamente a dinâmica entre eles. Entrou no escritório sem ser convidado. Movimento ousado, que poderia ser interpretado como assédio ou como desespero, dependendo da perspectiva, e fechou a porta atrás de si. O clique da fechadura ecoou na sala como um tiro. Carlos declarou que aquela guerra silenciosa entre eles precisava parar. O fingimento, a tensão, a dor de 15 anos que ambos carregavam como pedras nos sapatos tinham que encontrar uma resolução, porque a situação estava se tornando insustentável para todos os envolvidos. Camila finalmente levantou os olhos dos documentos, movimento que ela executou com a lentidão deliberada de quem está controlando cuidadosamente cada reação. E Carlos pôde ver que ela estava exausta de uma forma que ia muito além do cansaço físico. Ela perguntou com ironia afiada, que poderia cortar vidro, o que exatamente ele achava que precisava parar. E então, Carlos fez algo que surpreendeu ambos. Abandonou completamente a postura executiva, o tom profissional, toda a compostura corporativa que havia mantido desde o reencontro. Falou sobre a guerra emocional entre eles, sobre como estavam fingindo que 15 anos de história compartilhada não existiam, sobre a dor que ele via nos olhos dela toda vez que estavam na mesma sala. Camila se recostou na cadeira, gesto que em qualquer outra pessoa pareceria relaxamento, mas nela era claramente preparação para a batalha. E por um momento que durou alguns segundos preciosos, sua máscara profissional caiu completamente. O que Carlos viu por trás daquela máscara o devastou. Uma mulher que havia lutado sozinha contra o mundo inteiro por 15 anos, que havia transformado rejeição em combustível para sucesso, mas que ainda carregava a ferida original como cicatriz invisível. Camila perguntou, com uma vulnerabilidade que ela imediatamente tentou disfarçar, se ele realmente achava que era simples para ela, se ele imaginava que era fácil trabalhar todos os dias com a pessoa que a havia feito questionar seu próprio valor como ser humano. Ver ele ali no topo da hierarquia corporativa, sabendo que ela havia precisado trabalhar o dobro, o triplo, para chegar onde estava, enquanto ele sempre teve portas abertas por causa do sobrenome que carregava. As palavras saíram como uma represa que finalmente cede. 15 anos de frustrações, de noites acordada questionando o que havia feito de errado, de terapia para reconstruir autoestima despedaçada, de sucessos profissionais que nunca conseguiam apagar completamente a sensação de que ela havia sido considerada inadequada pelo primeiro homem que amou. Ela falou sobre como havia sido descobrir, através de fofocas cruéis de colegas de faculdade, que ele estava namorando Helena, como havia passado meses tentando entender se o problema era sua aparência, sua origem, sua personalidade, ou simplesmente o fato de que ela era negra em um mundo que preferia mulheres brancas em relacionamentos sérios. Camila revelou como havia questionado cada aspecto de si mesma, se falava alto demais, se ria de forma inadequada, se suas roupas não eram sofisticadas o suficiente, se seu cabelo crespo era motivo de vergonha para ele. Como havia passado anos tentando decifrar o código secreto que a tornaria digna de amor público em vez de paixão escondida. Ela mencionou as sessões de terapia necessárias para conseguir se olhar no espelho novamente, sem se perguntar o que estava errado com ela, como havia precisado reaprender a acreditar que merecia ser escolhida, não escondida, como havia construído muralhas emocionais tão altas que nenhum homem conseguiu escalá-las desde então.
A voz dela estava carregada de 15 anos de emoção reprimida quando disse que não era justo ele aparecer agora, maduro e aparentemente arrependido, 15 anos depois de ter destruído a capacidade dela de confiar em amor romântico. Carlos ouviu tudo em silêncio absoluto. E quando ela terminou, quando finalmente esvaziou anos de mágoa acumulada, ele também se levantou. Pela primeira vez desde o reencontro, ele deixou sua própria máscara profissional cair como roupa antiga. Ele admitiu que ela estava absolutamente certa sobre tudo, que ele havia sido covarde da pior espécie, imaturo mesmo para os padrões de um jovem de 23 anos, preconceituoso, de forma que envergonhava até mesmo sua versão atual, que havia escolhido aprovação social barata em vez de amor real, status quo confortável em vez de coragem para lutar pelo que realmente importava. Carlos confessou que havia perdido a melhor coisa que já havia acontecido em sua vida por pura estupidez combinada com covardia institucionalizada. Ele revelou que passou 15 anos tentando esquecer Camila e nunca conseguiu apagar nenhuma memória. Que seu casamento com Helena havia sido um fracasso emocional desde o primeiro dia, porque você não consegue amar alguém de verdade quando seu coração ainda pertence a outra pessoa. Carlos admitiu que havia aceitado o emprego na Petromar especificamente porque descobriu através de pesquisas online que ela trabalhava lá, que havia passado semanas planejando como seria o reencontro, imaginando como poderia conquistar uma segunda chance. Ele confessou que todos os dias desde que havia voltado à vida dela eram uma forma refinada de tortura, porque ele podia ver o que ela havia se tornado, forte, independente, brilhantemente bem-sucedida. E sabia que não tinha o direito de estar orgulhoso, porque não havia contribuído absolutamente nada para aquela transformação. Carlos disse que respeitaria completamente se ela quisesse que ele deixasse a empresa, que a última coisa que desejava era tornar a vida dela mais complicada do que já havia se tornado no passado, mas que precisava, absolutamente precisava, que ela soubesse que nunca havia parado de amá-la, nem por um dia sequer em 15 anos. E se ela lhe desse uma única oportunidade, ele passaria o resto da vida tentando merecer o perdão dela. O silêncio que se seguiu foi carregado de 15 anos de história não resolvida, de dor, de amor reprimido, de possibilidades que haviam sido enterradas, mas nunca realmente mortas. Camila estava com os olhos cheios de lágrimas que se recusava terminantemente a derramar, porque chorar na frente dele seria dar a ele um poder que ela havia jurado nunca mais conceder a ninguém. Carlos estava visivelmente destroçado pela própria confissão, como alguém que acabou de se despir emocionalmente em público. Foi então que Camila fez algo que surpreendeu ambos e definiria o rumo de toda a história. Em vez de sair da sala como ele esperava, ela se aproximou dele. Se aproximou até que pudesse ver as rugas finas ao redor dos olhos dele, até sentir o perfume caro que ele usava, até perceber que ele estava tremendo muito levemente. Ela disse com voz baixa, mas firme, que aquela conversa havia chegado 15 anos tarde demais, que mesmo sendo tardia, mesmo ela estando machucada de forma possivelmente irreparável, mesmo não sabendo se conseguiria confiar em amor romântico novamente, uma parte dela, uma parte pequena mas persistente, nunca havia parado de amá-lo também. E então fez a pergunta que mudaria tudo. Se ele estava realmente disposto a recomeçar do zero absoluto, sem história prévia, sem passado como muleta, apenas como duas pessoas adultas, tentando descobrir se ainda havia algo real e durável entre eles. Carlos olhou para ela como se ela tivesse oferecido a solução para todos os problemas do universo. Disse que estava disposto a qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, que ela permitisse ou exigisse. Camila respirou fundo, reuniu toda a coragem que havia desenvolvido em 15 anos de lutas profissionais e pessoais e estabeleceu as regras do jogo. Eles tentariam novamente, mas dessa vez seria completamente diferente. Nada de relacionamento escondido. Nada de vergonha social, nada de desculpas sobre timing inadequado ou aprovação familiar. Se eles fossem tentar reconstruir alguma coisa, seria assumindo publicamente desde o primeiro dia,
enfrentando qualquer preconceito de frente, sendo transparente sobre tudo. Carlos aceitou todas as condições sem hesitar por um segundo, como alguém assinando um contrato que salvaria sua vida. Naquele escritório, às 10 da noite de uma sexta-feira, enquanto São Paulo pulsava lá embaixo, através das janelas, 15 anos de mágoa, dor não processada, amor reprimido e possibilidades enterradas, finalmente encontraram uma chance real de resolução. Era o começo de algo novo, construído sobre as ruínas do que havia sido destruído, mas com a sabedoria e maturidade que apenas o tempo e o sofrimento podem ensinar. A conversa naquela noite no escritório de Camila foi um divisor de águas. Pela primeira vez em 15 anos, as barreiras começaram a ruir, mesmo que ligeiramente. Carlos viu a mulher por trás da executiva impecável, cansada, ferida, mas incrivelmente forte. Ele passou as semanas seguintes observando Camila com olhos diferentes. Notou como ela chegava sempre primeiro e saía sempre por último, como tratava sua equipe com respeito e gentileza, mas mantinha distância emocional de todos, como parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Carlos começou a entender que o sucesso de Camila havia custado muito mais do que ele imaginava. Ela não apenas trabalhou o dobro para chegar onde estava, ela teve que ser perfeita em um mundo que questionava constantemente seu direito de estar ali. Durante uma reunião de diretoria, Carlos observou atentamente as dinâmicas. Notou como alguns colegas interrompiam Camila mais do que aos outros diretores homens, como suas ideias eram questionadas com mais veemência, mesmo quando claramente superiores, como ela precisava sempre ter dados extras, argumentos adicionais, justificativas que os outros não precisavam dar. Foi então que Carlos percebeu algo que o deixou profundamente envergonhado. Ele havia sido parte desse sistema que a subjugava. 15 anos atrás, quando escolheu Helena em vez de Camila, não havia sido apenas covardia pessoal. Havia sido cumplicidade com um racismo estrutural que ditava quem era adequado para seu círculo social. Carlos começou a fazer pequenas mudanças em seu comportamento como CEO. Nas reuniões, garantia que Camila fosse ouvida sem interrupções. Quando alguém questionava desnecessariamente suas decisões, ele intervinha sutilmente, reforçando a autoridade dela. Começou a reconhecer publicamente o trabalho excepcional do departamento jurídico. Camila notou essas mudanças, mas não sabia como interpretá-las. Parte dela reconhecia que Carlos estava tentando ser um aliado profissional. Outra parte temia que fosse apenas culpa ou pena. A situação ficou ainda mais complexa quando Carlos tomou uma decisão que surpreendeu toda a empresa. Durante uma reunião de apresentação dos resultados trimestrais para o Conselho Administrativo, ele dedicou 15 minutos inteiros para destacar o trabalho do departamento jurídico. Ele apresentou dados detalhados sobre como as estratégias de Camila haviam economizado milhões para a empresa, como sua expertise em direito internacional estava sendo crucial para a expansão, como sua liderança havia resultado no departamento mais eficiente da empresa. Marcos Ribeiro, presidente do conselho, comentou que era raro ver um CEO dedicar tanto tempo para reconhecer o trabalho de um departamento específico. Carlos respondeu que reconhecimento era devido onde reconhecimento era merecido. Após a reunião, Camila se aproximou dele no corredor. Pela primeira vez desde o reencontro, sua expressão não era de frieza ou irritação, mas de confusão. Ela perguntou por que ele estava fazendo aquilo, os elogios públicos, o reconhecimento, a proteção nas reuniões. Carlos parou de caminhar e a encarou com uma intensidade que ela não via há 15 anos. Ele disse que estava fazendo aquilo porque era o certo, porque ela merecia e porque estava tentando ser o homem que deveria ter sido 15 anos atrás. Camila sentiu algo se mover dentro do peito, uma mistura de dor e esperança que ela havia enterrado há muito tempo. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Camila ainda mantinha distância profissional, mas começou a permitir pequenos momentos de humanidade. Agradecia os reconhecimentos com sinceridade em vez de frieza. Participava das reuniões com menos rigidez defensiva. Carlos, por sua vez,
começou a compartilhar mais sobre suas decisões estratégicas, pedindo a opinião dela, de forma que claramente valorizava sua expertise. Ele estava aprendendo a trabalhar com ela como parceira profissional, não como subordinada. Mas foi durante um evento da empresa que a verdadeira transformação começou. A Petromar organizava anualmente um coquetel para clientes e investidores no Copacabana Palace. Era um evento importante para networking e apresentação dos resultados da empresa. Camila sempre participava, mas mantinha-se estritamente profissional, circulava rapidamente, cumpria seu papel e ia embora cedo. Naquela noite, ela chegou vestindo um vestido azul marinho elegante que realçava sua beleza natural. Seus cabelos estavam soltos em cachos definidos, e ela usava brincos de pérola que pertenciam à sua avó, uma das poucas peças que guardava da família. Carlos a viu entrar no salão e sentiu o coração disparar. Ela estava deslumbrante, mas mais do que isso, parecia mais relaxada do que ele a havia visto em semanas. Durante o evento, Carlos observou Camila interagindo com clientes internacionais. Ela falava fluentemente em inglês e espanhol. Demonstrava conhecimento profundo sobre regulamentações de vários países. Impressionava executivos experientes com sua expertise. Era evidente que ela era uma das principais estrelas da empresa. Foi então que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Roberto Mendes, um investidor tradicional e conhecido por suas opiniões conservadoras, havia bebido além da conta. Ele se aproximou de Camila durante uma conversa com clientes alemães e fez um comentário sobre como era exótico ter uma negra tão articulada em posições de liderança no Brasil. O constrangimento foi imediato. Os clientes alemães ficaram visivelmente desconfortáveis. Camila manteve a compostura, mas Carlos viu a humilhação passar por seus olhos antes que ela retomasse a máscara profissional. Ela respondeu com elegância, mencionando que sua articulação vinha de anos de estudo e experiência, não de sua cor de pele. Mas o dano estava feito. A conversa ficou tensa e os clientes alemães se afastaram logo em seguida. Carlos viu Camila se desculpar e se dirigir ao banheiro. Ele esperou alguns minutos e então foi atrás dela. Encontrou-a no corredor próximo aos banheiros, apoiada na parede, respirando profundamente. Pela primeira vez desde o reencontro, ela parecia verdadeiramente vulnerável. Ele se aproximou devagar e perguntou se ela estava bem. Camila levantou os olhos e ele viu lágrimas contidas que ela se recusava a derramar. Ela disse que estava acostumada, que acontecia com mais frequência do que ele imaginava, que fazia parte do preço de estar naqueles espaços. Mas Carlos podia ver que doía sempre, independentemente de quantas vezes acontecia. Foi naquele momento que Carlos tomou uma decisão que definiria o rumo de toda a história. Ele voltou ao salão, localizou Roberto Mendes e pediu para falar com ele em particular. Na conversa, deixou claro que comentários daquele tipo não seriam tolerados em eventos da empresa. Explicou que Camila era uma das melhores profissionais que a empresa já havia tido e que qualquer falta de respeito com ela seria considerada uma falta de respeito com a própria empresa. Roberto tentou minimizar, dizendo que havia sido apenas uma piada. Carlos respondeu que não havia nada engraçado em desrespeitar pessoas por sua cor de pele e que esperava que aquele fosse o último incidente do tipo. Quando Carlos voltou ao corredor, Camila ainda estava lá, recompondo-se. Ela perguntou onde ele havia ido, e ele contou sobre a conversa com Roberto. Pela primeira vez em 15 anos, Camila olhou para Carlos sem raiva, sem frieza, sem mágoa. Havia algo diferente em seus olhos. Talvez o reconhecimento de que ele estava genuinamente tentando mudar. Ela agradeceu, mas disse que ele não precisava lutar suas batalhas por ela. Carlos respondeu que não estava lutando por ela, estava lutando ao lado dela, porque era o certo a se fazer. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente entre eles. Não a raiva ou a dor. Essas ainda estavam lá. Mas a parede de gelo que Camila havia construído desenvolveu sua primeira fissura real. Eles voltaram ao evento juntos, mas a dinâmica havia mudado. Carlos permaneceu próximo a ela durante o resto da noite, não de forma possessiva ou protetora, mas como parceiro,
Quando ela conversava com clientes, ele ouvia suas opiniões com atenção real. Quando ela apresentava ideias, ele as endossava com entusiasmo. Para os observadores externos, eles pareciam finalmente estar funcionando como uma equipe de liderança coesa. Mas internamente, ambos sabiam que aquela noite havia marcado o início de algo novo e assustador. A Petromar organizava anualmente um coquetel de gala no Copacabana Palace para clientes estratégicos e investidores internacionais. Era o tipo de evento onde conexões de milhões de reais eram feitas entre taças de champanhe francês e canapés que custavam mais que o salário diário de muitas pessoas. Camila sempre participava desses eventos como parte de suas responsabilidades profissionais, mas mantinha uma estratégia bem definida. Chegava pontualmente, circulava pelos grupos importantes, fazendo networking calculado, cumpria seu papel de representante da empresa e desaparecia discretamente após 2 horas. Eficiência social máxima com envolvimento emocional mínimo. Naquela noite específica, porém, ela tomou uma decisão diferente. Talvez fosse a influência sutil das conversas com Carlos nas últimas semanas, ou talvez fosse simplesmente a vontade de se sentir bonita e poderosa em um ambiente social. Ela chegou ao evento vestindo um vestido azul marinho que havia comprado impulsivamente e nunca usado. Elegante, sofisticado, mas definitivamente mais sensual que seus trajes corporativos habituais. Seus cabelos estavam soltos em cachos naturais que cascateavam pelos ombros. Uma decisão estética que raramente se permitia em eventos profissionais. Ela usava brincos de pérola que haviam pertencido à sua avó, uma das poucas peças de família que guardava como tesouro, e um batom vermelho que destacava sua boca de forma que fazia heads virarem discretamente quando ela passava. Carlos a viu entrar no salão e sentiu o coração fazer algo acrobático no peito. Ela estava absolutamente deslumbrante, mas mais do que isso, parecia mais relaxada do que ele a havia visto desde o reencontro. Havia uma leveza sutil em seus movimentos, uma confiança que ia além da competência profissional. Durante a primeira hora do evento, Carlos observou Camila de longe, fascinado pela forma como ela navegava no ambiente social. Ela conversava fluentemente em inglês e espanhol com clientes internacionais. Demonstrava conhecimento enciclopédico sobre regulamentações de diferentes países. Impressionava executivos experientes, com insights que revelavam não apenas competência técnica, mas compreensão estratégica do mercado global. Era evidente para qualquer observador que ela era uma das principais estrelas da empresa, não por concessão ou política de diversidade, mas por mérito absolutamente indiscutível. Laura, elegantemente vestida e com sua habilidade natural para observar dinâmicas sociais, comentou baixinho com Roberto. Vocês viram como o Carlos não consegue parar de olhar para a Camila? E ela está fingindo que não percebe, mas está totalmente ciente de cada movimento dele. Roberto, que havia desenvolvido interesse sociológico genuíno na situação, respondeu: é como assistir a uma dança muito complicada onde ambos conhecem os passos, mas nenhum dos dois quer admitir que está dançando. Foi então que aconteceu o incidente que mudaria tudo definitivamente. Roberto Mendes, não o Roberto diretor financeiro, mas um investidor tradicional conhecido tanto por sua carteira gorda quanto por suas opiniões conservadoras que deveriam ter ficado no século passado, havia claramente exagerado no champanhe gratuito. Álcool e preconceito, como todos sabem, formam uma combinação particularmente tóxica. Ele se aproximou de Camila durante uma conversa que ela mantinha com os executivos alemães sobre regulamentações ambientais europeias, uma discussão técnica fascinante para quem entendia do assunto, entorpecente para quem não entendia. Roberto interrompeu a conversa com o tato de um elefante em uma loja de cristais, fazendo um comentário sobre como era exótico. Ele realmente usou a palavra exótico, ter uma negra tão articulada em posições de liderança no Brasil corporativo. O constrangimento foi instantâneo e quase físico. Os clientes alemães, que vinham de um país onde comentários desse tipo poderiam resultar em processos judiciais,
ficaram visivelmente desconfortáveis. Camila sentiu o familiar aperto no peito que acompanhava esses momentos, aquela mistura de humilhação, raiva e cansaço que toda pessoa negra em posição de poder conhece intimamente. Mas ela havia lidado com situações similares centenas de vezes ao longo da carreira. Manteve a compostura com elegância, que deveria ser ensinada em escolas de diplomacia. Respondeu que sua articulação vinha de anos de educação rigorosa e experiência profissional internacional. Não tinha relação alguma com sua cor de pele. Ela tentou retomar a conversa técnica com os alemães, mas o dano estava feito. A atmosfera ficou tensa, artificial, constrangedora. Os executivos estrangeiros se desculparam educadamente e se afastaram logo em seguida, claramente desconfortáveis com a situação. Camila se desculpou profissionalmente e se dirigiu ao banheiro feminino, precisando de alguns minutos para recompor sua armadura emocional antes de voltar ao evento. Carlos, que havia testemunhado toda a cena do outro lado do salão, sentiu uma raiva crescer dentro dele, que foi além de qualquer coisa que havia experimentado em anos. Não era apenas indignação pela forma como Camila havia sido tratada, embora isso fosse parte significativa. Era raiva de si mesmo, do mundo que permitia que situações assim acontecessem, da própria covardia passada que havia contribuído para que ela tivesse que enfrentar essas batalhas sozinha. Ele encontrou Roberto Mendes próximo ao bar, cercado por outros empresários que claramente não haviam percebido a gravidade do que havia acontecido. Carlos se aproximou com determinação, que fez conversas próximas pararem gradualmente. Pediu para falar com Roberto em particular, e o tom de sua voz não era exatamente um pedido. Na conversa privada que se seguiu, Carlos deixou absolutamente claro que comentários racistas disfarçados de observações sociais não seriam tolerados em eventos da Petromar. Explicou, com calma controlada, que era mais intimidante que qualquer grito, que Camila Pereira era uma das melhores profissionais que a empresa já havia tido e que qualquer falta de respeito direcionada a ela seria considerada uma ofensa pessoal à liderança da empresa. Roberto tentou minimizar o incidente, alegando que havia sido apenas uma observação inocente, talvez até um elogio mal formulado. Carlos respondeu que não havia nada inocente em reduzir conquistas profissionais de uma pessoa à cor de sua pele, e que esperava sinceramente que aquele fosse o último incidente desse tipo. O recado foi claro. Roberto Mendes poderia ser um investidor importante, mas respeito pela equipe da empresa não era negociável. Quando Carlos voltou ao salão principal, encontrou Camila saindo do banheiro. Ela havia retocado a maquiagem, ajustado o cabelo, recomposto a postura. Por fora, parecia completamente controlada. Mas ele conhecia os sinais sutis, a rigidez quase imperceptível nos ombros, a forma como ela evitava contato visual direto, o sorriso profissional que não chegava aos olhos. Ela perguntou onde ele havia ido, e Carlos contou sobre a conversa com Roberto. Não como quem estava se gabando de ter defendido ela, mas como quem estava relatando uma ação óbvia que qualquer pessoa decente faria. Pela primeira vez em 15 anos, Camila olhou para Carlos sem raiva residual, sem frieza defensiva, sem a máscara profissional que ela usava como proteção. Havia algo diferente em seus olhos. Talvez reconhecimento de que ele estava realmente tentando ser uma pessoa melhor. Talvez o primeiro sinal real de que suas defesas não eram completamente impenetráveis. Ela agradeceu com sinceridade que ele não havia demonstrado desde o reencontro, mas disse que ele não precisava lutar as batalhas dela. Camila havia aprendido a se defender sozinha, há muito tempo. Carlos respondeu que não estava lutando por ela, como se fosse uma dama em perigo que precisava de salvamento. Estava lutando ao lado dela porque era simplesmente a coisa certa a fazer, e porque respeitar pessoas competentes deveria ser o mínimo esperado em qualquer ambiente profissional. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente entre eles. Não a raiva, essa ainda estava lá, cicatrizando lentamente. Não a dor, essa provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas a parede de gelo emocional que Camila havia construído
desenvolveu sua primeira fissura real e significativa. Eles voltaram ao evento juntos, mas a dinâmica havia mudado de forma imperceptível para observadores casuais, mas revolucionária para eles. Carlos permaneceu próximo a ela durante o resto da noite, não de forma possessiva ou protetora. Camila teria rejeitado qualquer tentativa de protecionismo paternalista, mas como parceiro. Quando ela conversava com clientes sobre aspectos técnicos complexos, ele ouvia suas explicações com atenção, que revelava admiração real. Quando ela apresentava ideias ou soluções criativas, ele as endossava com entusiasmo, que claramente não era performático. Para observadores externos menos atentos, eles finalmente pareciam estar funcionando como uma equipe de liderança coesa e eficiente. Mas internamente, ambos sabiam que aquela noite havia marcado o início de algo novo, assustador e cheio de possibilidades que nenhum dos dois havia ousado considerar algumas semanas antes. A Guerra Fria estava oficialmente chegando ao fim. A questão agora era: o que construiriam no lugar dela? 3 meses se passaram desde a conversa no escritório de Camila. 3 meses de reconstrução cuidadosa, de confiança sendo reconquistada, tijolo por tijolo, de um amor maduro florescendo, onde antes havia apenas feridas. Carlos cumpriu cada uma das promessas que havia feito naquela noite. Quando saíram para o primeiro jantar oficial como casal, ele escolheu o restaurante mais badalado de São Paulo, no topo do edifício Copan, onde metade da elite empresarial da cidade costumava frequentar. Não havia mais esconderijos ou encontros discretos. Ele segurou a mão dela sobre a mesa, enquanto ela usava seu cabelo natural em um afro majestoso, que fazia os outros fregueses se virarem para admirar sua beleza. Quando conhecidos se aproximavam da mesa, Carlos a apresentava com orgulho evidente na voz, contando sobre seus sucessos profissionais, sua inteligência, suas conquistas. Camila observava tudo com uma mistura de satisfação e cuidado. Parte dela ainda estava cautelosa, testando se aquela nova versão de Carlos era real e duradoura. Mas a cada semana que passava, ele provava através de ações, não apenas palavras, que havia realmente mudado. A apresentação à família Azevedo foi o verdadeiro teste. Carlos não esperou meses ou anos como havia feito na juventude. 3 semanas depois de começarem a se relacionar oficialmente, ele a convidou para um almoço de domingo na casa de seus pais em Alphaville. Camila chegou vestindo um vestido midi vermelho que realçava sua pele negra radiante, cabelos em uma trança lateral elegante, postura altiva que declarava silenciosamente que ela pertencia a qualquer lugar que escolhesse estar. A recepção da família foi, como esperado, tensa. Dona Luciana, mãe de Carlos, tentou manter a cortesia, mas seus comentários revelavam desconforto. Perguntou sobre a família de Camila, sua origem. Fez observações sobre como ela era diferente do que esperava. Foi quando Carlos interveio de forma que surpreendeu até mesmo Camila. Ele parou a conversa e disse à mãe que se ela tinha dificuldade em aceitar Camila, o problema era dela, não deles. Explicou que Camila era a mulher que ele amava, que ela era mais bem-sucedida profissionalmente que ele próprio, e que se a família não conseguisse respeitá-la, ele escolheria Camila todas as vezes. O silêncio na mesa foi constrangedor, mas Carlos manteve a posição. Segurou a mão de Camila, olhou diretamente para o pai e disse que havia cometido o erro de escolher a aprovação familiar em vez do amor uma vez, e nunca mais repetiria esse erro. Dona Luciana tentou amenizar a situação, mas Carlos havia deixado claro onde estavam suas prioridades. Eles terminaram o almoço mais cedo, e no carro, Carlos pediu desculpas pela frieza da família. Camila, porém, estava radiante. Pela primeira vez em sua vida, um homem havia escolhido defendê-la publicamente. Havia colocado o relacionamento com ela acima da aprovação social. Era tudo o que ela havia sonhado 15 anos atrás. No trabalho, a dinâmica entre eles evoluiu para uma parceria poderosa. Carlos começou a implementar mudanças estruturais na empresa, criando políticas de diversidade e inclusão que ia muito além de números. Ele envolveu Camila na criação de um programa de mentoria
para funcionários negros, garantindo que a empresa não apenas contratasse diversidade, mas criasse ambiente para que essas pessoas crescessem. A equipe da empresa inicialmente ficou surpresa quando descobriu que eles estavam namorando, mas rapidamente percebeu que a parceria pessoal havia tornado a liderança ainda mais eficiente. Camila mantinha sua excelência profissional, mas agora havia uma leveza nela que todos notavam. Durante uma apresentação para novos investidores, Carlos surpreendeu Camila ao propor que ela assumisse a posição de vice-presidente jurídica da empresa, com autonomia para liderar toda a expansão internacional. Era uma promoção que a colocaria em pé de igualdade hierárquica com ele em várias decisões. Camila aceitou, mas estabeleceu que a decisão havia sido tomada por mérito, não por relacionamento pessoal. Carlos concordou, apresentando dados que comprovavam que ela era objetivamente a melhor escolha para a posição. 6 meses depois do primeiro jantar público, Carlos tomou uma decisão que definiria definitivamente suas intenções. Durante o evento de fim de ano da empresa, na frente de todos os funcionários, clientes e investidores, ele fez um discurso sobre os sucessos do ano. No meio da apresentação, ele parou e olhou diretamente para Camila, que estava na primeira fila. Disse que havia aprendido naquele ano que o verdadeiro sucesso não vinha apenas de resultados financeiros, mas de ter coragem para fazer as escolhas certas, mesmo quando eram difíceis. Ele contou, sem entrar em detalhes íntimos, que havia reencontrado na empresa a mulher que deveria ter escolhido há 15 anos, e que desta vez não cometeria o erro de deixá-la escapar por covardia. Carlos desceu do palco, se ajoelhou na frente de Camila e pediu ela em casamento, na frente de todos que importavam em suas vidas profissionais. O pedido não foi uma surpresa romântica impulsiva. Eles haviam conversado sobre casamento, sobre futuro, sobre como seria construir uma vida juntos. Mas a forma pública, assumida, orgulhosa, foi a declaração final de que ele nunca mais esconderia o amor que sentia por ela. Camila disse sim, não porque havia esquecido a dor do passado, mas porque havia escolhido acreditar no futuro que eles estavam construindo juntos. O casamento aconteceu 1 ano depois, em uma cerimônia que foi a celebração perfeita de quem eles haviam se tornado. Camila usou um vestido de noiva desenhado especialmente para ela, que destacava sua beleza natural. Seus cabelos estavam em um penteado que incorporava tranças tradicionais africanas, uma homenagem às suas raízes. Carlos, no altar, chorou quando ela entrou na igreja. Não de alívio ou gratidão, mas de puro amor e orgulho pela mulher extraordinária que havia escolhido passar a vida ao lado dele. Durante os votos, ele disse que havia levado 15 anos para entender que o amor verdadeiro não era sobre encontrar alguém que se encaixasse em sua vida, mas sobre ter coragem de mudar sua vida para merecer a pessoa certa. Camila, por sua vez, disse que havia aprendido que perdoar não significava esquecer, mas escolher construir algo novo sobre as ruínas do que havia sido destruído. A festa aconteceu no mesmo hotel onde havia sido o evento corporativo que marcou o início da reconciliação deles. Mas desta vez, Camila não estava sozinha nos corredores, recompondo-se após humilhações. Ela estava no centro da pista de dança, radiante, celebrada, amada publicamente pelo homem que havia escolhido crescer para merecê-la. Nossa história termina com uma imagem que resume perfeitamente a jornada deles. Carlos e Camila dançando a última música da noite, ela usando sua aliança de casamento que brilhava sob as luzes. Ele sussurrando em seu ouvido que, desta vez, ele nunca mais esconderia o melhor que já havia acontecido na vida dele. Camila sorriu e respondeu que ela também nunca mais permitiria que ninguém a fizesse sentir que não era boa o suficiente, porque agora ela sabia, sem sombra de dúvida, que ela sempre foi mais do que suficiente. E finalmente tinha ao seu lado um homem que não apenas reconhecia isso, mas se sentia honrado de poder amá-la publicamente. Era o recomeço que ela sempre mereceu, com o amor que ela nunca deveria ter perdido, construído sobre a base sólida de quem eles haviam se tornado após 15 anos de crescimento, dor e redenção.
A história de Camila e Carlos nos ensina que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre duas pessoas imperfeitas escolhendo crescer juntas. Camila nunca precisou ser salva. Ela já havia se salvado. O que ela precisava era ser vista, valorizada e escolhida publicamente pelo homem que a amava. 15 anos de separação foram necessários para que ambos se tornassem as pessoas certas um para o outro. Ela, uma mulher poderosa que sabia seu valor. Ele, um homem maduro o suficiente para honrar esse valor. Esta é a prova de que toda mulher merece ser amada sem esconderijos, sem vergonha, sem desculpas. Merece ser a primeira escolha, não o plano B. E que, às vezes, as melhores histórias de amor são aquelas que nos dão uma segunda chance de acertar. E vocês? Acreditam em segundas chances no amor? Já passaram por uma situação parecida com a da Camila? Contem nos comentários suas experiências com amores que voltaram. Queremos saber se vocês dariam uma segunda oportunidade ou se o passado deveria ficar no passado. Se vocês se emocionaram com essa história, deixem um like para que mais pessoas possam se inspirar na força da Camila. E não esqueçam de se inscrever no canal Clichês que Amamos e apertar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de mulheres que sabem o próprio valor. Compartilhem com aquela amiga que precisa ouvir que ela merece ser a primeira escolha de alguém. Até a próxima história.